Voltamos com o programa Encontro com o Povo, ao vivo de Boa Vista, Roraima. Nós estamos falando sobre todos os benefícios relacionados ao INSS. No bloco anterior nós falamos sobre quase tudo da aposentadoria, né, Tiago? E voltando a falar com o Tiago Tucatel, que é chefe dos benefícios do INSS. Vamos falar agora, Tiago, sobre a aposentadoria por invalidez. Por exemplo, um funcionário, ele adquiriu, então, um problema dentro do trabalho. Como é que é feita essa aposentadoria por invalidez? Bem, o segurado, quando procura a Previdência, né, nós enquadramos esses benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez como benefício por incapacidade, né? Então, ambos vai ter que ser analisado a incapacidade dele para o trabalho. Então, é importante frisar que, às vezes a pessoa pode estar doente, mas essa doença não impeça que ele trabalhe, então ele não vai conseguir o benefício. Então, quando ele procura o INSS para fazer esse requerimento inicial, ele é submetido a uma perícia médica. Então, nós temos um perito médico que vai analisar os laudos que o segurado traz do seu médico que cuida dele, né? Então, o médico é necessário que ele traga esses laudos do médico que acompanha ele. Então ele vai ser submetido a uma perícia. Se constatado que esse trabalhador tem uma incapacidade para o trabalho e essa incapacidade é temporária, o médico analisa que tem uma previsão de que ele com tratamento ele consiga restabelecer a capacidade laborativa, né, a capacidade de trabalhar, ele vai ser concedido um auxílio-doença a ele. Então ele vai ficar recebendo por um tempo o auxílio-doença. Mas ele vai começar a ser submetido a algumas perícias, vai passar 2, 3 vezes pelas perícias e o médico vai vendo a evolução. Se por um acaso o médico constatar, com base nas informações que ele está trazendo, que ele está fazendo os tratamentos e não está evoluindo, que ele continua incapaz para o trabalho e que essa incapacidade provavelmente não vai ser não vai finalizar e vai ficar incapaz mesmo, aí o auxílio-doença é convertido para uma aposentadoria por invalidez. Então, essa regra geralmente entra com auxílio-doença para depois ser convertida para aposentadoria por invalidez, quando o médico achar que essa incapacidade não vai ser readquirida, né, a capacidade para o trabalho. Mas é importante frisar que quem estiver aposentado por invalidez não pode trabalhar, nem que seja... Tem uns casos que aparecem lá no INSS, estou aposentado por invalidez, agora estou trabalhando de vigia, fico só sentado à noite olhando uma loja. Não pode, infelizmente não pode, aí infelizmente o benefício dele é revisto e é feita uma nova análise. Existe um prazo então para a pessoa que quando procura esse auxílio, né? Que primeiro é o auxílio acidente, esse auxílio doença, como você falou, mas depois que passa esse prazo do auxílio doença, é rápido para aposentadoria de invalidez ou não? Não tem uma regra específica, cada caso é um caso. Às vezes, na primeira perícia, o médico já constata que é caso de aposentadoria por invalidez, já converte a aposentadoria por invalidez. Às vezes não, às vezes ele fica recebendo 2, 3, 4 anos o benefício, depende, porque a doença às vezes oscila, melhora, piora. E é importante frisar que é necessário fazer as contribuições, que o auxílio-doença, ele exige 1 ano de contribuições. Então, às vezes a pessoa fica doente, aí que ele quer começar a contribuir para requerer um auxílio-doença. Aí acaba que ele não vai conseguir o benefício porque ele não tem esse 1 ano de contribuições que devem ser feitas antes. E é em cima do salário, né, que ele recebe? Para quem é empregado não tem escapatória, né? É descontado direto do seu salário, da folha, então esses já estão cobertos. Eu friso assim para aquele contribuinte individual, aquele autônomo, que às vezes ele fala, não vou contribuir para a Previdência porque é um imposto a mais. Na verdade não é um imposto, é uma contribuição social que... Na verdade é um seguro mesmo, como diz o INSS, é um seguro para a pessoa mesmo, para o trabalhador, não é isso? Isso, é um seguro, e quando ele precisar, ele tem que ter feito essas contribuições antes. Agora, Tiago, como é que funciona então agora a pensão por morte? Bem, a pensão por morte é um benefício concedido aos dependentes do segurado. Então, um segurado, no caso, aqueles segurados que nós falamos, né, empregado, contribuinte individual, produtor, agricultor, ele vinha a óbito, a família dele não vai estar desprotegida, né? Então nós temos como dependentes a esposa, a companheira, se for concedido o benefício a elas, será pela vida toda, não tem aquele negócio, casou, vai cessar, não, pode casar, fazer uma nova família. É a vida toda? A vida toda, por causa de esposa e companheira. Então é interessante estar contribuindo para ter essa proteção.
No caso, depois da esposa e da companheira, temos os filhos também como dependentes obrigatórios, né, que eles receberão até os 21 anos. É importante frisar aqui que até os 21 anos, porque as pessoas às vezes procuram no INSS, eu estou fazendo faculdade, eu quero ficar recebendo até 24. Na verdade, essa opção não existe no INSS, o benefício é pago só até os 21 anos, completou 21, é cessado. Se tiver mais de um dependente, o valor de um passa para o outro, porque é importante também salientar aqui que é um benefício só dividido entre quantos dependentes forem. Se tiver, então, 3 filhos, é dividido para os 3 filhos. Isso, por exemplo, ele contribui com o salário mínimo. Então, quando faleceu, a família vai receber um salário mínimo. São 4 filhos, é 1/4 para cada filho, não é um salário para cada filho. E essa mesma regra se aplica ao auxílio reclusão. Então, é interessante até desmistificar que rola nas redes sociais, que as pessoas falam às vezes sem saber, que um preso está lá e a família está recebendo cada um 3 mil reais. Isso não existe. Se por um acaso preencher os requisitos do auxílio reclusão, um salário, 10 filhos, vai ser um décimo para cada filho, 10% para cada um. Claro, às vezes concentra na mão de uma pessoa, por exemplo, a mãe, para receber tudo, mas a cota à parte é destinada a cada filho, a cada dependente. Os filhos é até os 21 anos. Completou 21 anos, cessa aí o benefício. Mas a mãe, ela continua então para a vida toda. Isso, no caso a esposa e a companheira, né? Ela fica recebendo pro resto da vida, ou até ela requerer uma nova pensão. Daí o que acontece? Às vezes a pessoa recebe uma pensão, caso de novo falece o novo cônjuge, e acaba tendo que optar entre uma e outra. E lembrando que se não existe, o trabalhador não é casado, não tem filhos, e a mãe dele depende dele, por exemplo, os pais dependem dele, os pais entram também como dependentes do segurado, mas nesse caso é mais complicado porque eles precisam comprovar essa dependência. Ok, então a gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí que a gente vai começar a falar sobre a parte dos produtores rurais. Não sai daí que a gente volta já já.